Líder, Flamengo se preparando para enfrentar o Juventude domingo pelo Brasileirão. E olha que legal, Arrascaeta e Varela já estão de volta. O Uruguai liberou a dupla antes do fim da data FIFA. O Arrasca está 100%, meteu o gol, jogou bem, foi super elogiado lá pelo técnico Marcelo Bielsa. E o Varela também mandou bem, mas teve um quadro de pubalgia. Vai ser avaliado, então, pelo departamento médico do Flamengo. Tomara que não tenha nada demais, né? E quinta-feira, gente, tem Copa... Falando de Flamengo, o homem voltou, Vene Casagrande? O Pedro? É. Voltou com tudo. Na verdade, assim, ele nem foi, né? Ah, ele nem foi. deu um trelelezinho. Não, deu trelelê. Deu um trelelê, não deu, Tatá? O GPS dele melhorou. Os números melhoraram no GPS. Não, mas isso é importante dizer que nesse episódio, quem saiu ganhando foi o próprio Flamengo. Porque o Pedro, ele foi assim, maduro o suficiente para entender que, de fato, ele errou, que de fato não estava desempenhando bem, entendeu o recado foi dado, o Pedro entendeu e ele evoluiu dentro de campo. Ele e o Felipe Luiz, eles não precisam ser amigos, não precisam sair para tomar um cafezinho, tomar um vinho e jantar juntos. Eles precisam ser profissionais e o Pedro tem que fazer aquilo que ele tem que fazer no dia a dia, que ele sempre fez, treinar bem, fazer gols com a camisa do Flamengo, ser feliz. E o Felipe Luiz, para muita gente, tomou uma decisão errada, expondo o Pedro daquela forma, mas no fim das contas, o tempo mostrou que o Felipe Luiz estava certo. E agora, os dois estão muito bem, enfim, repito, eles não precisam ser amigos, eles não são amigos, mas o Pedro voltou a ficar de bem, você vê que ele está feliz novamente. Inclusive nos jogos, acho que a função dele em campo evoluiu em relação à parte tática, algo que o Felipe Luiz pedia dele, você vê ele pressionando muito mais, mostrando mais desempenho na marcação. Então assim, eu acho que o Pedro tem tudo. Ele sonha com a Copa do Mundo? Ele tem condições? Tem condições. É difícil? Bastante. Mas depende dele. Para ele ter condições, ele precisa continuar performando com a camisa do Flamengo. Ô, Tatá, a gente foi... O Venê traz uma frase que falam na live dele, que é crise o Flamengo faz em casa. E realmente, as ouviu coisas... essa? Essa é boa, né? Imagina a minha risada na hora que eu li. Essa foi muito boa. A gente sabe que realmente as coisas ficam quentes demais. E a gente viu isso nos últimos anos. O problema com o próprio Pedro, na época do Sampaoli, que teve agressão, o Gerson com o Varela também, que teve agressão, e tantos outros probleminhas, às vezes com o Gabigol, que o Flamengo teve que contornar. Recentemente o médico. Exato, que vazou a informação do De La Cruz. Mas eu acho que de todos os problemas, aí você entra nessa conversa também, Venê. Tatá, de todos os problemas que a minha cabeça vai lembrando dos últimos anos aí que o Flamengo teve nessa questão interna, essa foi a que foi solucionada de forma mais rápida e de forma mais eficaz. Você pode concordar ou não se o Felipe Luiz deveria ou não expor o Pedro, mas assim, ambos foram muito maduros. O Felipe Luiz que resolveu o problema e o Pedro que deu a volta por cima. Você concorda comigo? Porque foi uma situação muito delicada e não tem muito tempo. E o Pedro já voltou e já está acontecendo. Foi o que o Venê falou, eles têm que ser profissionais e a gente está se tratando de Felipe Luiz, que é um grande profissional, foi um grande profissional, que jogou muita bola e agora é o treinador. E falando também de um cara que todo mundo também gosta, todo mundo fala muito bem, que é o Pedro. Um cara íntegro, correto, que teve algumas atitudes sim erradas, mas que logo resolveu. Acho que quando se tem essa maturidade, esse profissionalismo, as coisas acabam sendo sanadas de forma leve, da forma com que foi. Né? Conduziram bem a situação, cada um falou o que achava que deveria falar, acabou isso. A instituição Flamengo é maior do que todos nós e vamos trabalhar. E foram para o trabalho. O Pedro evoluiu muito nessa questão que o Felipe, que hoje é o treinador, cobrava. E aí agora, quem tem a ganhar com isso tudo é somente o Flamengo mesmo. Você não precisa dizer um nome. Mas você já teve algum problema assim com o treinador? Porque isso é difícil, né? Imagina um clima ali, você tá trabalhando todo dia, aí você sabe que você não tá bem com o cara. Sim. Você já teve? A posição do jogador é sempre muito desconfortável quando você não é um cara querido pelo técnico. E isso acontece muitas vezes. Então, às vezes a gente vê, fulano lá no outro time ia tão bem e aqui não tá tão legal. Isso é por quê? Isso é porque, às vezes, no dia a dia, aquela questão que o Ancelotti mesmo disse, né, de ambiente, o ambiente não é agradável ao seu favor. Né? Às vezes, não é nem por mal, não é nada pessoal, mas às vezes o treinador gosta de um outro jogador, né, com outro tipo de característica, e aí você se sente sim mais em baixa.
Eu já passei sim por isso, né? Acho que todo jogador de futebol já passou por isso. E não foi um final feliz igual aconteceu no caso do Pedro e do Filipe Luiz. Eu ganhei um inimigo aí. Mas, ô Tartar, porque eu acho já foi para uma outra esfera já também pessoal, não ficou somente no então, é no isso que eu ia mencionar. Porque o Filipe Luiz, ele não tem nada pessoal contra o Pedro. Eu acho que a ideia do Filipe Luiz, quando ele deu aquela entrevista coletiva, era mexer mesmo com o espírito do Pedro. Mas foi muito brusco, né? Eu vou te assim, você cutucar. expor o GPS, os números. E aí tem às vezes. É porque eu acho que chegou no limite. Eu O próprio também acho. Filipe Eu não Luiz, acho na errado o que ocasião, ele fez, não, disse tá? que conversou várias vezes com o Pedro e nada tinha mudado. Talvez o Filipe Luiz expondo publicamente, aí sim o Pedro deve ter falado, nossa, caramba, o Filipe Luiz realmente chegou no limite. Então, preciso mudar minhas atitudes. Eu acho que é mérito do Filipe Luiz. Por exemplo, para mim é muito pior o que o Sampaoli fez na ocasião. Porque o Sampaoli viu que o preparador físico deu um soco na cara do Pedro. Em nenhum momento ele foi conversar com o Pedro. O Sampaoli viu 2 jogadores se socando no treinamento, Gerson e Varela. E nada fez. Foi praticamente assim, um descasar. Não tô nem aí pra vocês, não tô nem aí pro meu grupo. Já no caso do Filipe Luiz, pra muita gente ele tomou uma atitude errada, mas ele tomou aquela atitude porque ele estava preocupado com o grupo dele. Ele estava preocupado com o grupo dele, porque ele não queria perder o grupo. Basicamente assim, bom, eu preciso mostrar pro meu grupo que eu tenho poder aqui. Aí ele mostrou. E mostrou também pro Pedro que ele tem poder ali. Que se ele não mudasse, ele não iria voltar a jogar. E pronto. Eu acho que ele tomou a atitude correta na ocasião, não foi nada pessoal. Fernanda, a gente já viu algumas entrevistas do próprio Filipe Luiz dizendo que agora que ele era treinador, algumas relações dele ia acabar machucando, talvez ferindo um outro. E o amigo ou ex-amigo teria que entender. E a gente viu que alguns, né, que acabaram saindo do Flamengo, falou, estava louco para sair do Flamengo, para voltar a ser amigo do Filipe Luiz. Então, foi um cara querido, né? O Gabigol falou isso, o próprio Fabrício Bruno também, na saída, disse isso, falou, poxa, eu estava louco para sair para poder voltar a ser amigo do Filipe. Então, realmente, essa relação entre amizade e trabalho é uma linha muito tênue. Então, assim, é muito difícil realmente... Pra dar M, né? Separar tudo isso. Mas eu acho que o Filipe tão recentemente terminou e conseguiu voltar e ele tá mandando muito bem. O Flamengo informou que o Varela e o Arrascaeta foram liberados da seleção uruguaia. O lateral direito apresentou um quadro de pubalgia e retornou ao clube para ser avaliado pelo departamento médico. Já o Arrasca não apresenta nenhuma questão clínica, mas seria poupado da segunda partida das eliminatórias e foi liberado. Tá tudo tranquilo para a seleção do Uruguai também, né, Vene Casagrande? Para a seleção do Uruguai tá tudo tranquilo. Pro Varela que não, né? O que aconteceu? Porque ele retorna com uma pubalgia ao Flamengo, ou seja, ele retorna ao Flamengo com uma lesão. E o Flamengo precisa reavaliá-lo para saber a gravidade dessa lesão. Eu não acredito no Varela, por exemplo, à disposição para o próximo jogo, que é no dia 14, contra o Juventude. Estamos falando de um problema, eu nunca fui jogador, mas você pode conversar com qualquer jogador e ex-atleta falar, problema no pubis, eles levam até um susto. E no caso de uma pubalgia, não tem como a gente ter certeza de nada, a gravidade da lesão. Mas o jogador retorna com um problema físico. A boa notícia é que o Arrascaeta volta 100%. E ele está vivendo, na minha concepção, a melhor fase da carreira dele, porque o que ele jogou com a camisa da seleção uruguaia no último jogo, na vitória por 3-0 sobre o Peru, foi uma aula de Arrascaeta. Nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira, segundou. Peço desculpa para vocês, ficou algum tempo, né, sem trazer conteúdo, mas estou voltando com tudo. Vamos para cima e quero falar sobre tudo que está acontecendo no Flamengo, que volta, né, aos gramados no próximo domingo contra a equipe do Juventude. Então, assim, que saudade que eu estou de ver o Flamengo dentro de campo jogando muita bola. Jogadores ali estão tendo tempo para se preparar. Então, vamos para cima com tudo, né? Lembrando que o Flamengo está com 47 pontos. Cruzeiro, que é o vice, e o Palmeiras, que vem logo em terceiro lugar. O Cruzeiro, se eu não me engano, está com 44 e o Palmeiras com 43, algo assim, né? E o Flamengo tem 47, então assim, o Flamengo precisa muito vencer, né, a equipe do Juventude, se quiser se distanciar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Vocês concordam? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio
de todos vocês. E agora falando sobre Mercadão da Bola, amigas e amigos, prestem atenção nessa informação que acabou de sair. Isso porque a nação rubro-negra está fazendo lobby, quer a contratação do Luiz Henrique, do Zenit, ex-Botafogo, joga muita bola. O Landim quis baratear, antigamente o Flamengo estava, né, avançando para contratar o Luiz Henrique, chegou o John Textor, levou o jogador, e a gente viu ele jogando muita bola, né, no Botafogo, e agora o Flamengo quer formalizar uma proposta, né, os torcedores do Flamengo vendo esse desempenho do Luiz Henrique na seleção brasileira, estão pedindo a contratação do atacante. É isso mesmo. Vou falar uma coisa para vocês. Casemiro também é outro nome que o Flamengo está estudando, mas não agora, para o fim da temporada. É um jogador muito técnico, está começando a voltar a jogar seu futebol. Lá no próprio Manchester também, o jogador vem fazendo boas atuações. Então, assim, o jogador está motivado para ser o grande volante ali, o primeiro volante da seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, assim, para mim, cairia como uma luva ver o Casemiro. Vocês já pensaram? Saul, Jorginho, Pulgar, De La Cruz, né. Então, assim, falando do De La Cruz, antes de finalizar meu assunto do Casemiro, time do Catar, esse conteúdo eu vou deixar para o próximo vídeo, mas um time do Catar tem um interesse na contratação do De La Cruz, agora tem que ver quanto que o time do Catar vai querer desembolsar para contratar o volante. Então, assim, o Flamengo já está sabendo, né, de todo o cenário e por isso, né, o Casemiro surgiu esse nome, foi especulado o Casemiro no Flamengo, é um nome muito bem visto, né, é um jogador consagrado na Europa, jogou muita bola no Real Madrid e cairia como uma luva, é um jogadoraço, poderia ajudar muito o Flamengo para o restante da temporada. Vocês concordam? O que que vocês acham? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.